E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. Porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora. Eu só acho o seguinte, já não está, mas estão no início. Já não está, mas estão no início. Foram 12 jogos na temporada passada com esse elenco. Só não tinha o De La Cruz, porque o Vinha ainda não jogou. Então foram 12 jogos com esse elenco. Ora, bolas, já dava para chegar nesse ano com uma ideia mais arrumada do time. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vou falar bem calmo aqui, cara, porque eu estou bem rouco hoje e a voz não está legal. Separei para vocês aqui um corte do nosso amigo João Guilherme, canal Fala João Guilherme, e também do Renato Maurício Prado, canal RMP, o antigo canal Ilan e Renato, né? Eles se separaram, o Ilan montou um canal e o Renato continuou com o canal Ilan e Renato, que agora é canal RMP. Muito bem, eu trouxe aqui as análises dos dois falando sobre Flamengo e Volta Redonda. Flamengo venceu por 3-0 com os gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Então é o seguinte, vamos ver aqui o que eles vão falar e avaliar sobre este jogo. E no final do vídeo eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu acho do time do Mengão. Deixa o nosso like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são dos dois canais, Fala João Guilherme e canal RMP, link na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Com este comentário, eu vou iniciar aqui a minha opinião sobre o que vi de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa. E dando chance para o Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante. Para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro?
para mim, é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante, ele é dinâmico, ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda, o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha, com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí, algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima. Veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade, hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite ele pode usar 4 jogadores no meio-campo e aí mataria esse problema. Mas, repito, e a trajetória do Tite indica isso. Ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí, você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular?
tem que ficar como opção, Bruno Henrique ou Cebolinha. O Flamengo tem muitas opções. Davi Luiz hoje teve chance na zaga. Léo Pereira poupado, né? Vem fazendo um início de ano aí espetacular. Tem a disputa também na lateral direita entre Wesley e Varela. Wesley não. Duro, hein? Não dá. Aí é duro. Não dá. Porque o Varela ele é mais experiente. O Wesley é mais jovem. Mas o Wesley hoje fez um jogo muito horroroso ruim no Maracanã. O Wesley ele tem uma seríssima dificuldade em cruzar. Com a bola, né? E isso para um lateral é o fim. O lateral tem que saber cruzar. Então eu tenho a impressão de que o Varela está uns pontinhos à frente nessa disputa. O Ayrton Lucas jogou hoje, o Vinha jogaria, mas o departamento jurídico do Flamengo atentamente percebeu o seguinte: esse jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, era pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E na terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vinha não estava ainda inscrito, regularizado. Ele foi regularizado depois. Então, para evitar problemas que viriam, o Flamengo tirou o Vinha da relação. Então, a estreia do Vinha deve ficar para a próxima quinta-feira, jogo contra o Bangu, pós-carnaval. Aliás, a rodada do Campeonato Carioca marca para quarta-feira de cinzas, Vasco da Gama e Fluminense, um clássico espetacular. O Getúlio me pergunta, Buenas RMP, que jogo horroroso, já deu tempo do Tite mostrar algum serviço, não? Eu acho que sim, Getúlio, eu acho que sim. Tem muita gente que não concorda, que acha que as críticas são precipitadas, porque o trabalho do Tite está muito no início, que tem que ter paciência. O próprio Tite já disse isso. O próprio Tite já disse que são processos que estão se desenvolvendo. Meteu até numa última entrevista coletiva, me faz essa pergunta de novo daqui a um tempo, você vai ver a diferença. Enfim, eu só acho o seguinte, já não está, mas estão no início. Já não está, mas estão no início. Foram 12 jogos na temporada passada com esse elenco. Só não tinha o De La Cruz, porque o Vinha ainda não jogou. Então foram 12 jogos com esse elenco. Ora, bolas, já dava para chegar nesse ano com uma ideia mais arrumada do time. E ele não tem esse time arrumado. Não tem esse time arrumado, e o que eu acho mais grave, ele não se convenceu ainda da melhor maneira que esse time deve jogar, taticamente. E o que é pior para mim, ele continua a flertar descaradamente, desbragadamente, dizia-se na minha época de jovem, com o sistema posicional, que já não deu certo com o Domenech Torrent, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira e com o Jorge Sampaoli. Hoje, o primeiro tempo, o que você tinha? Você tinha 3 jogadores apenas no meio-campo. Tudo bem, era contra o Bangu, você não precisava marcar muita coisa. Mas eram apenas 3. Bangu não. O Alan, era o Vitor Hugo e era o Volta Redonda. Dela Cruz mais avançado. E 3 atacantes, o Luiz Araújo, o Gabriel e o Bruno Henrique, sendo que desses 3 atacantes, só o Gabriel com alguma movimentação. Porque Luiz Araújo e Bruno Henrique estavam atarrachados nas pontas. E até o De La Cruz estava empurrado para frente, esperando a bola chegar nele. Isso é puro suco de jogo posicional, de jogo de totó. Puro suco. Que não deu certo com o Flamengo, com esse elenco do Flamengo, já há 5 técnicos. Por que diabos vai dar certo com o Tite? Quando ele joga com 4 jogadores no meio-campo, aí não. Aí ele não tem como fazer o jogo posicional ortodoxo, em que os jogadores ficam esperando a bola chegar. Os 4 vêm de trás, por mais que o Arrascaeta não, que o De La Cruz cai um pouco pela direita, na verdade, os 4 vêm de trás e você tem 2 homens lá na frente se movimentando e não atarrachados em alguma posição esperando a bola chegar. Por isso mesmo, eu acredito que se ele não barraram nos 4, escalaram os 4 titulares, o Gá, o Gerson, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique têm mais chances de acabarem titulares do que o Pedro e o Cebolinha. O Pedro, por ser um jogador muito mais estático,
Para o Pedro é melhor jogar com 2 pontas. Com 2 pontas, a bola vai chegar mais cruzada para o Pedro, vai encontrar o Pedro mais de frente. Com 4 atrás, a bola vai chegar de trás para o Pedro. Ele vai ter que se deslocar muito para receber essa bola. Quem se desloca muito bem para isso é o Gabriel. E do outro lado, o segundo atacante, o Cebolinha, ele vai ter que ter uma efetividade e uma capacidade de fazer gol que é muito menor do que a do Bruno Henrique. A capacidade que ele tem é muito menor que a do Bruno Henrique. Basta o Bruno Henrique jogar 10 tostões do que ele já jogou, que ele vai estar melhor do que o Cebolinha. Não que o Cebolinha esteja mal, eu não acho que o Cebolinha esteja mal. Eu só acho que quando você tem Cebolinha e Bruno Henrique, os dois em condições, o titular tem que ser o Bruno Henrique, gente. O Bruno Henrique é muito mais jogador que o Cebolinha. Então, a minha tendência é acreditar que se o Tite resolver jogar realmente sistematicamente com 4 jogadores no meio-campo, o Gabriel e o Bruno Henrique vão acabar ganhando a posição. Agora, a sensação que eu tenho é que o Tite prefere jogar com 3 apenas jogadores no meio-campo e 2 pontas atarrachados. Nesse esquema que ele começou o jogo de Luiz Araújo e Bruno Henrique. Nesse esquema atarrachado, eu acho até que é melhor jogar o Cebolinha. Aí é melhor jogar o Cebolinha e jogar o Pedro. O Pedro para receber as bolas vindas da linha de fundo e o Cebolinha para ciscar mais por ali, pelo lado esquerdo, vindo da ponta esquerda. Enfim, essas coisas todas a gente vai ter que ver muito, mas eu acho que o Tite ele está numa encruzilhada. O sistema que ele prefere, que é o posicional, e o sistema que os jogadores do Flamengo, o elenco do Flamengo, prefere jogar. Como ele diz que o campo fala, em alguns momentos o campo grita, eu acho que ele vai ter que abrir mão dessa maldita ideia de jogo posicional. Agora, me assusta, sinceramente, me assusta. O Tite não é um cara burro, gente. O Tite estava vendo o Flamengo jogar. O Tite sabe que o Flamengo já teve Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. 4 técnicos posicionais. Que não jogou patavinas com nenhum dos 4. Não vou nem falar de Jorge Jesus. Isso é outro patamar, como dizia o Bruno Henrique. Mas vê o Flamengo do Dorival, gente. Como jogava o Flamengo do Dorival? Com 4 jogadores no meio-campo e Pedro e Gabriel na frente. Ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Então, gente, sabe, me espanta um treinador como o Tite, perdão, Saúde! Que já jogou em vários sistemas diferentes, inclusive no Corinthians. O melhor Corinthians dele, de 2015, não tinha nada de posicional. O de 2011 também não era posicional. Ele começou a se apaixonar pelo jogo posicional na seleção brasileira. Nas Copas, onde ele foi muito mal. As eliminatórias, as primeiras eliminatórias que o Tite dirigiu, em que o Brasil voou com ele, não tinha nada de posicional. Nada. Agora, chegava na Copa, aquele negócio... Lembra que havia um certo trauma aqui no negócio de o Tite repetia isso? A linha de 5. Como superar uma linha de 5? Os europeus começaram a jogar muito com uma linha de 5 e não mais 2 linhas de 4. Jogava com uma linha de 5 e uma outra de 4 na frente e apenas um cara lá solto na frente. Era quase que o 5-4-1. E aí começou-se a olhar para o Guardiola, que é um gênio, que ninguém consegue repetir, e diz assim, não, o Guardiola, o que ele faz? Ele bota 5 homens lá na frente, às vezes, e sempre 2 caras abertos, porque os 2 caras abertos dão amplitude e abrem a defesa adversária. Só que você vai ver os jogadores do Guardiola que fazem isso. A qualidade dos jogadores do Guardiola. E mais, o próprio Guardiola já abriu mão um pouco das suas convicções para colocar um jogador que não tinha nada a ver com o jogo posicional dele. O Haaland, que está fazendo gol sem parar, que ajudou o Guardiola a conquistar a Liga dos Campeões, a Liga da Champions League. Taça Europeia, Liga dos Campeões. E depois foi campeão mundial, mesmo que ele não pudesse jogar no final. Então,
eu acho incrível o Tite voltar para o Flamengo e fazer isso. E fazer isso contra um time, por exemplo, o Bangu do Felipe, que agora chamam Felipe Maestro, professor Felipe Maestro, enfim, o Felipe, que todos nós conhecemos, que jogou, teve uma passagem brilhante pelo Flamengo, aliás, jogando na ponta direita. O Felipe solta o time dele, solta. O início do jogo hoje, o Bangu foi para cima do Flamengo. Por isso o Flamengo teve um início de jogo muito bom. Volta redonda. Depois o Bangu, já perdendo por 1-0, recuou os arcos e ficou se segurando um pouco mais. Mas então, contra um time como esse, você tendo os jogadores que o Flamengo tem, a capacidade de rotatividade, de movimentação, de tabelinha, de infiltração, você vai apostar num jogo posicional que te amarra 2 atacantes nas pontas e que te bota o outro atacante, o armador, parado entre os backs, esperando a bola chegar? Porra, não é possível, cara. Não é possível. Agora, acho que o elenco do Flamengo é aquela coisa que eu digo, ele grita. Vai chegar uma hora que o Tite vai dizer, não dá. Vou esquecer esse negócio. Pode até, em determinado momento do jogo, estar jogando funcional, com 2 atacantes e 4 caras vindo de trás. E, eventualmente, laterais também. Não está rolando, não está saindo. Porra, está uma retranca que a gente não está conseguindo. Ok. Aí você chama o Luiz Araújo e abre ele na ponta direita. Ok. É um recurso. Agora, você ter como esquema principal e formação do seu time base o jogo posicional, eu acho um equívoco gigantesco. Vamos lá então, galera. Tô um pouquinho rouco aqui, mas vamos tocar o barco. Cara, trouxe aqui para vocês as análises do João Guilherme, canal Fala João Guilherme, e também do Renato Maurício Prado, canal RMP, antigo canal Ilan e Renato. O Renato ficou com o canal e o Ilan abriu um novo canal para ele, Ilan FC. Beleza? Cara, é o seguinte, eu acho que o Tite já teve sim tempo para o Flamengo estar apresentando um futebol melhor do que está hoje, né? O Flamengo está decepcionando, cara, porque assim, venceu Volta Redonda por 3-0 é pouco, né? A gente espera sempre mais do Flamengo. A gente está falando do melhor e maior elenco sul-americano, o mais caro, o mais valioso e que tem a folha salarial mais alta da América, né? Então, a gente sempre vai esperar o máximo desse time, só que o Flamengo não está entregando ainda o que ele pode. Se a gente contar o começo do trabalho do Tite, até dá para aceitar aquele começo no final da temporada passada. Mas neste começo de ano, cara, o Flamengo só pegou times fracos para médio, né? Médio, vou dizer assim, o Orlando City é um time bom, é um time médio, o Vasco e o Botafogo a gente se equipara, né, ao Orlando City no que eles podem entregar. E o Flamengo, cara, não está assim ganhando de lavado, o Flamengo não está sobrando, o Flamengo está passando perrengues. Contra o Vasco, um jogo ruim, empatamos. Contra o Botafogo, um jogo ruim, vencemos por 1-0 com o gol do Léo Pereira no finalzinho do jogo. Contra o Orlando City, empatamos. Contra o Philadelphia, que é bem meia boca, ganhamos, né? 2-0. E no início de campeonato carioca, vencemos o Volta Redonda, vencemos o Sampaio Correia e vencemos o Audax. Tivemos outros 2 jogos que o Sub-20 empatou também, contra a Portuguesa e Nova Iguaçu. Flamengo tem 15 pontos em 7 rodadas, com 4 vitórias e 3 empates. Era para o Flamengo estar melhor? Era para o Flamengo estar sobrando? Era, cara. Isso era, porque o Tite já teve tempo, sim, para fazer esse time estar jogando melhor. Agora, galera, vocês perceberam que ontem a saída de bola do Flamengo era muito parecida com a saída de bola do Flamengo do Sampaoli? Será que era por causa do Matheus Cunha? Cara, que saída de bola horrorosa do Flamengo. Isso precisa ser mudado, cara. Precisa mudar essa saída de bola. Não dá, cara. É insuportável ver o Flamengo jogando dessa forma. O Wesley, lateral fraco, defensivamente, ofensivamente. Eu acho que o Varela hoje é mais jogador do que o Wesley. A nossa defesa eu até acho que está legal com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Tem ali o Davi Luiz, pode chegar o Léo Ortiz, que é uma novela incabável, né? Que nunca acerta com o Léo Ortiz. Temos o Cleiton da base. O Rossi hoje é muito melhor do que o Matheus Cunha. O Ayrton Lucas
fez uma boa partida, fez gol ontem. Tem o Matias Vinha que pode estrear no próximo jogo contra o Bangu. Temos um meio de campo muito bom, né, cara? Só precisa de entrosamento, né? O Eric Pulgar levou cartão amarelo ontem, o terceiro está fora do próximo jogo. O Alan jogou ontem, o Gerson entrou no segundo tempo, perdeu um gol incrível no final do jogo. O De La Cruz está se adaptando ainda, é bom jogador. O Arrascaeta dispensa comentários, está acima da média, o nosso maestro. Lá no ataque, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Luiz Araújo. Cara, é um timaço, né? O Flamengo só tem que contratar um lateral direito top, galera, para esse time voar, e mais o Léo Ortiz, né? Se esses dois jogadores chegassem, o Flamengo estaria muito bem servido aí para todas as competições, é o que eu acho. Valeu? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Saudações rubro-negras, um excelente domingo, um ótimo carnaval para vocês. Fui!